Oiê! Hoje nós vamos estar falando sobre a terra de Canaã. Com certeza você já ouviu falar sobre a terra prometida, não ouviu? E nós vamos fazer uma analogia entre a terra de Canaã e a nossa vida aqui agora, nesse exato momento no planeta. E você sabe que a terra de Canaã não é o céu, porque no céu não há batalhas, não há lutas. Você não tem que derrubar nenhum gigante, não há batalhas contra o mal. É só aqui no planeta por esse período, até o inimigo ser preso. Lembra que eu já comentei sobre isso? Então, nesse período que ele está acabando, a gente tem que lutar contra os gigantes. Mas a vitória é certa, porque Deus disse para eles que eles venceriam, porque Deus já viu o futuro. Só eles precisavam apenas crer. Então essa analogia que nós vamos fazer hoje é com a nossa vida. Jesus, ele já recuperou tudo de volta, todo o poder, toda a autoridade, e ele está disponibilizando para quem quiser lutar pelo poder dele e vencer, está ali, disponível. Só que sim, há luta, por enquanto há luta, depois não vai haver mais. A terra prometida era conhecida como uma terra que manava leite e mel. Esse termo que Deus usou foi para dizer que a terra era muito fértil, era um sonho de terra. O solo era muito fértil, então as pastagens eram muito boas e então o gado, tanto bovino quanto cabras e ovelhas produziam muito leite, por isso que era manava leite e mel, porque também tinha muitas frutas, tâmaras, uvas, romãs, que eles faziam um tipo de um xarope para adoçar as coisas. Era um xarope muito caro, então era assim, um artigo de luxo. Por isso que era chamado de mel. Eles chamavam esse xarope de mel, não necessariamente mel de abelhas que a gente conhece hoje. Mas esse termo, maná, leite e mel, é para conotação de abundância, muita provisão. E eu vou ler aqui para você em Números 13 o texto da instrução de Deus. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então é importante ver que na cabeça de Deus, no coração de Deus, ele já deu a terra para eles. Precisava deles irem e pegarem aquela terra prometida. Eles teriam que ir até lá e pegar aquele território, mas Deus estaria guiando eles o tempo todo. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Eles foram, passaram 40 dias e 40 noites lá, e eles voltaram com o relatório. Eu vou ler para você aqui no versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Só para você ter noção, o cacho de uva era tão grande, era tão lindo, que eles colocaram em galho de um ombro a outro ombro de outro homem, porque eles foram de 2 em 2, esses 12 espias, para poder trazer aquele cacho de uva intacto, para eles verem a qualidade do fruto daquela terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, havia muralhas em volta, e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Enaque era o povo que era gigante, eles eram literalmente gigantes para a estatura de hoje, mais ou menos 2, 3 metros, até mais. E tem os esqueletos, né, para a gente saber. Inclusive Golias era desse pessoal, ou é filhos de Enaque ou Anaque. Então Caleb, que tinha uma mentalidade diferente da maioria, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Inclusive em outra passagem ele fala assim: Deus está conosco, eles perderam o alento, eles estão desanimados, nós vamos comer eles que nem pão. Ele quis dizer assim, vai ser fácil, não vai
não vai ser difícil, nós vamos vencer, é certo disso. É certeza que isso vai acontecer. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Mas Deus falou para eles irem. Mas eles agora eles estão olhando para a força física deles. Eles não estão olhando para o poder de Deus. Eles estão olhando para o problema como se o problema fosse mais poderoso do que a força de Deus. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Gafanhoto? Sério? Não, sério, gafanhoto. Vocês sabem que eu sou uma mulher de baixa estatura, bem baixa estatura perto da maioria de vocês. Mas eu nunca acho que eu sou do tamanho de um gafanhoto. O gafanhoto não dá nem a parte da sola do tênis. Isso é uma negatividade, um exagero ao extremo. Dá vontade de falar: ai, como vocês são, ai, credo. Mas como é ruim a mente de um perdedor, é muito ruim. Eu já vivi muitos anos assim, entrando para a batalha, entrando na batalha para perder. Mas você nunca ganha se você entra para perder. Nunca ganha. E como mudar essa mentalidade? Tipo, a terra era um sonho de lugar. Deus disse que era um super plano, um super futuro que ele queria para esse povo. Deus mesmo estaria ali com eles, guiando eles, lutando por eles, porque tem o versículo que fala que a batalha é do Senhor. Eles precisariam somente usar a parte física deles para segurar as armas e lutar. Tanto é que você viu em Jericó que eles nem precisaram, eles deram volta na cidade, gritaram e venceram a batalha. Então, faltava só confiar na força e no poder de Deus. Muitas vezes eu já pensei assim: eu sei que Deus é poderoso, mas eu não sabia que Ele iria fazer isso por mim, porque eu achava que era por mérito e não por causa que Ele disse, porque é a vontade dEle e Ele gostaria de fazer isso. Com o poder de Deus, é certo que dá certo, que funciona. Isso é garantido, porque Jesus nunca perdeu nenhuma batalha e Ele nunca vai perder, nunca. Então, a nossa guerra contra o mal, a gente não precisa ficar enaltecendo o mal, porque o mal é muito menor do que Jesus. Eles só precisariam saber a estratégia de Deus, eles precisariam conversar com Deus, ver a estratégia e agir. Era só isso. Eles só precisavam estar em comunhão com Deus, saber a estratégia e praticar. Mas a mente deles era como de vítima das circunstâncias. Eu já tive muitos anos a mente assim, vítima das circunstâncias. As circunstâncias é que ditavam como que ia ser a minha vida. É uma covardia e um medo num nível alto, num exagero. E como mudar essa mentalidade? Como virar o jogo? Para parar essa mentalidade antiga, do velho padrão de pensar de que a gente é muito vulnerável a todas as circunstâncias, nós precisamos mudar a nossa mente, renovar a mente, exatamente conforme Deus disse em Romanos 12:2. E para renovar a mente, a gente precisa parar, primeiro de tudo, com esse pensamento de vitimismo, de negativismo, de que a gente está amaldiçoado e que o nosso destino é fracassar. Isso não é verdade, porque Deus disse que nós somos mais do que vencedores através de Jesus. Está disponível o poder de Jesus. É a época da graça. A graça é o poder de Jesus disponível para quem quiser crer e agir e falar e permanecer. Aí eu fui em artigos de psicologia, como eu já comentei contigo, e de neurociência para saber como mudar a mente quando nós estamos com medo,
quando a gente é acometido de covardia, quando a gente não consegue ter coragem, quando a gente está ali encolhido, sofrendo, achando que aquelas ameaças são mais verdadeiras do que aquilo que Deus disse. Como mudar isso na prática? Olha o que diz um artigo científico de psicologia que eu estava analisando. Em se tratando de um indivíduo covarde, o medo está sempre presente, controlando todas as suas ações ou a falta delas. A diferença entre uma pessoa corajosa e a outra covarde está exatamente na maneira com a qual cada uma lida com os seus problemas. Enquanto a primeira os enfrenta, a segunda se torna refém deles, permitindo que suas inseguranças dominem a sua mente. Uau! Então, o cerne aqui é como lidar com as circunstâncias problemáticas. É isso que nós temos que aprender. Não podemos mais virar refém das circunstâncias, que nem está dizendo aqui no trabalho científico. Mas como lidar com medo? Como lidar com a ansiedade? Vou continuar aqui. De acordo com os psicólogos, o medo pode ser a emoção frente a algo, mas a covardia já é uma atitude. Ah tá, então o medo é uma emoção e a covardia é uma atitude. Se é atitude, então depende de uma decisão. E se é uma decisão, a pessoa escolhe naquilo que ela vai optar para crer e sentir a emoção. Continuando no trabalho. Se alguém sabe que decisão deve tomar para produzir algo bom ou evitar algo ruim, mas não faz isso, então isso é chamado de covardia. Quando você sabe, tem conhecimento e não age, isso é chamado de covardia. Interessante. A psicologia define que precisa de uma decisão, exatamente como na teologia, precisa de uma decisão para a mudança. Ainda no trabalho de psicologia, entre as influências que encurtam a vida, está o medo, a tristeza, o desânimo, a melancolia, a covardia, a inveja e o ódio ocupam um lugar predominante. Percebeste que nunca é Deus que encurta a vida? Você percebeu isso? Agora, olha na teologia, que é o meu campo de estudo. Olha o que as escrituras dizem a respeito de covardia e medo. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma mente sadia. 2 Timóteo 1,7. Então, valendo um bombom para quem colocar nos comentários. Da onde vem o medo? Se não vem de Deus, porque Deus não nos dá espírito de medo, Deus não tem medo. Da onde provém o medo? Se o medo é contrário a Deus, da onde que vem? Para conseguirmos trocar a mentalidade de escravo para a mentalidade do tipo de Caleb, que é esse que fez calar o povo e falar, vamos subir, vamos vencer, para mudar de covarde para mais que vencedor, temos que fazer o que na prática? Para mudar a mentalidade de vítima, de covarde, para a mentalidade mais que vencedor, o que é que nós precisamos fazer? Novamente, você precisa pegar as rédeas dos seus pensamentos e levar cativo cada pensamento de acordo com aquilo que Cristo falou. Como eu te disse, nós temos, de acordo com os psicólogos, mais de 100 mil pensamentos por dia. Provavelmente, alguns vão passar, mas você vai começar a prestar atenção nos pensamentos de derrota, de medo, de covardia. E esses pensamentos você vai levar cativo e você vai parar aquele pensamento. Uma maneira de você parar o seu pensamento é você falar o oposto. Quando você está falando, você não consegue pensar. Não sei se você já percebeu isso. Você vai colocar sua atenção na sua fala. Então você vai parar aquele pensamento. E um pensamento que você não falou, ele some, ele desaparece. Ele não vai prosperar, ele vai sumir, ele vai desaparecer. É necessário que você faça um ensaio mental de como seria ter a vitória naquela situação.
O seu cérebro, ele não sabe se aquilo aconteceu ou não aconteceu, se é sua imaginação, se é seu pensamento ou se realmente aquilo já aconteceu. Então, se você parar por um pouco, fechar os seus olhos e começar a meditar naquilo que Cristo disse, e se você colocar voz nisso e você começar a perceber que você pode mudar aquele caminho das conexões de neurônios no seu cérebro, você precisa começar a falar e meditar. Depois de alguns minutos, você vai perceber que aqueles pensamentos negativos, eles somem. E o que fica é aquela emoção de que Deus e você estão ali para mudar aquela situação, de que Deus precisa que você concorde com Ele para você ter vitória. Se você não concordar com Deus, não tem como você ter vitória, porque é baseado na fé, que é essa emoção, essa substância dentro do seu coração e do seu cérebro, que vai te levar à vitória. Todo aquele povo poderia ter entrado na Terra Prometida naquele meio, mas sabe o que aconteceu? Eles desanimaram, eles todos falaram, não vamos, não vai dar para a gente vencer. E foi exatamente conforme eles falaram. E eles passaram 40 anos patinando no deserto, Deus sustentando eles o tempo todo. Mas eles poderiam ter confiado em Deus, no poder de Deus, falar aquilo que Deus estava falando, e eles poderiam ter tido a vitória anos antes. Mas eles preferiram reclamar, murmurar, desanimar e ficar ali por 40 anos. Eles poderiam ter poupado 40 anos de canseira, de enfado, de esgotamento e o pior de tudo, de derrota, de não conseguir vencer. E quantas vezes eu fiquei patinando numa circunstância, numa situação, sem usufruir daquilo que Jesus já tinha disponibilizado para mim. Na área de cura, na área de prosperidade, na área de relacionamentos. Seria tão mais fácil se eu tivesse, em vez de só ter conhecimento sobre aquela escritura, se eu tivesse praticado, se eu tivesse falado até acontecer, sem desanimar. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu falei 3 vezes e não aconteceu nada. Você aguentou lá firme, né? 3 vezes, uhul! É para você falar até acontecer. Não é para parar no caminho. Por que parar? Vai acontecer se você falar. Vai acontecer tanto o negativo, se você falar o negativo, quanto aquilo que Deus preparou para você. Depende de qual palavra você vai falar. E eu, sinceramente, eu não percebia que a luta toda, a guerra toda era na minha mente. Não era só no físico. Depois veio aparecer no físico. Depois apareceu sim, fiquei doente. Mas durante o processo de pensamento, eu não sabia levar cativo. Eu deixava correr solto. E aí as ameaças iam crescendo cada vez mais. E eu ia ficando cada vez mais ansiosa, eu ia ficando cada vez mais com medo e ia ficando cada vez mais covarde. Cada pensamento, cada ameaça me paralisava em angústia, ansiedade e estresse. Mas eu não percebia, eu não sabia. Sabe, Jesus disse que é para ser aqui assim como é lá no céu. E lá no céu não há doenças, lá no céu não há pobreza, lá no céu não há brigas, rixas, não há falta de perdão, lá no céu tudo é maravilhoso. E aqui no planeta, depois dos 7 anos de tribulação, que eu já comentei contigo, aí Satanás vai ser preso, aí aqui no planeta vai ser um momento de reconstrução, aqui vai estar em plena paz, porque Jesus que vai estar reinando, ele é o príncipe da paz. Então você tem que aguentar só mais um pouquinho, mas a hora da batalha é agora, depois não vai haver mais batalha. E talvez para alguns de vocês que são fortinhos, vocês vão sentir falta de batalha, porque é gostoso vencer, é uma delícia vencer.
Mas enquanto esse momento de Jesus reinar aqui na terra não chegar ainda, nós temos que lutar aqui com o poder de Jesus, por tudo aquilo que ele já disponibilizou. Jesus nos libertou da maldição da lei. Você pode verificar lá em Deuteronômio 28. Os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos. E do 15 em diante são as maldições na terra. E se você usar o poder de Jesus, que ele chama de graça, agora é o momento da graça, é o poder de Jesus disponibilizado para quem quiser usar, quem quiser vencer no poder dele, pode. É a vida dele em nós, não é mais a nossa vida, não somos mais nós sozinhos, agora é Cristo em nós. O Espírito Santo habita dentro da gente, tem que ter diferença. Eu vou te mostrar um texto aqui de Jesus com os discípulos dele. Só para você se localizar no texto, foi quando Jesus foi até a figueira, não tinha frutos, e lembrando que ali a figueira representava o povo de Israel, é muito mais profundo do que simplesmente uma árvore, mas o fato aconteceu. E eu vou ler para você aqui em Mateus 21, 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Como que o Senhor fez isso? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que declararem em oração, se crerem, se tiverem fé, vocês receberão. Jesus disse: se você não duvidar do poder de Deus e dizer, precisa da sua parte em falar, dizer exatamente o que Deus diz, isso é ter fé em Deus. Isso é você produzir as substâncias de fé em Deus, a emoção no seu coração. Você libera substâncias de alegria, de gratidão. Quando você libera essas substâncias, é como se aquela ação já tivesse acontecido. Você faz um ensaio mental, exatamente como se aquilo que você tem falado já tivesse acontecido, porque não é baseado no teu desempenho, no seu comportamento, mas é o tanto que você permite Jesus agir na sua vida, Jesus agir ali na situação. Esse é o tipo de fé de Deus. Ele chama as coisas que não são, que ainda não estão manifestas, como se elas já existissem. Esse é o tipo de fé de Deus. Você fecha os olhos e você consegue fazer um ensaio mental de como seria você já curada. E você não fica proclamando: eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente. Você simplesmente fala com aquela dor, com aquele problema e fala: pelas pisaduras de Jesus eu fui curada, então volta ao normal. Volta ao normal e você vai ver o seu corpo te obedecendo. Mas olha, é o seguinte, não é na primeira vez nem na segunda, persiste, você tem que persistir até aquilo acontecer. Vai acontecer, porque Deus disse que é assim, Deus disse que esse é o método. Em Mateus 6,10, Jesus disse que é para ser assim na terra como é no céu. Muitos religiosos vão discordar de Jesus, como sempre. Muitos religiosos vão falar: não, nós temos que sofrer tudo isso. Não, a gente tem que lutar contra as obras do mal. A gente tem que usar o poder de Jesus para vencer. A vitória é do Senhor. É tudo por Ele, para Ele e através dele. Outro texto fascinante de Jesus é Mateus 16:19. Olha como que é para nós agirmos diante das circunstâncias. Vou ler aqui um pouquinho antes para você se situalizar. Jesus estava perguntando para os discípulos quem o povo achava que ele era. Se eles sabiam que ele era o Messias, o prometido, o Salvador, o ungido.
Mas eles falaram, uns acham que você é Elias que voltou, outros acham que você é um profeta. Aí ele fala para eles assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Simão Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que era para vir, o Messias. E Jesus respondeu, bem-aventurado, tu és favorecido, Pedro, e privilegiado, filho de Jonas, pois você não descobriu isso por conta própria, mas meu Pai no céu revelou sobrenaturalmente a você. Dou-te o nome de Pedro, que significava pedra. E esta revelação da verdade, que é que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, será o alicerce sobre o qual edificarei a minha igreja. Igreja não é uma organização, mas para Jesus é a assembleia das pessoas que assinaram o contrato com ele. E o poder da morte não será capaz de dominar essa turma, essa igreja. E Jesus disse, eu darei a você as chaves, ou seja, a autoridade, o poder delegado para reinar do reino dos céus, para proibir na terra o que já é proibido no céu e liberar na terra o que é liberado no céu. Lembra que ele falou que é para ser aqui exatamente como é lá no céu, mas por enquanto vai haver muita luta contra o mal, mas a gente pode vencer todas as batalhas em Cristo Jesus, porque ele venceu e disponibilizou o poder dele para nós usarmos. Então, por isso que ele disse que é para nós usarmos essas chaves do reino, que é exatamente esse poder e autoridade delegado para aqueles que creem. Precisa crer. Outra tradução. O que você proíbe, declara impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já é proibido no céu. Então lá no céu algumas coisas são proibidas, tipo é proibido o pecado, é proibido a falta, é proibida a doença. Lá não tem interferência de Satanás. Então é para a gente proibir na nossa vida e na nossa família e na nossa nação. É para a gente proibir, declarar isso é ilegal, porque se você não declarar que é ilegal aquele sintoma vai espalhar e ele vai se fortalecer e ele vai tomar conta do seu corpo. Pode ver, se você não fizer nada, aquilo cresce, aquele sintoma vira uma doença. E como a gente não está acostumado ainda a ter essa reação quando surge um sintoma de dizer, não, isso é ilegal, para sintoma. Ou quando surge uma ameaça na área financeira e você, eu já fiz muito disso, não fala nada, é da sua parte falar, não vai acontecer isso, não vai ser assim, nós vamos ter uma solução. Nós não vamos sucumbir nessa circunstância, vai haver uma solução. Quando você faz isso, você fica com o seu coração na expectativa do que vai acontecer. Deus vai me dar uma solução, Deus vai me dar uma saída. Em vez de você ficar murmurando e reclamando e se sentindo a pior vítima do universo, você fica na expectativa e começam a surgir ideias de soluções para aquele problema. E para a gente concluir essa parte da Terra Prometida, voltando lá na história, quando eles chegaram, porque depois de 40 anos eles chegaram na Terra Prometida. Daí eu vou ler para você aqui Josué 14, de 6 a 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué, que era o líder agora e não mais Moisés, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Ou seja, ele disse, lembra que eu e tu, nós dois, a gente estava certos de que era para entrar e conquistar a terra, mas os outros 10 discordaram, e aí todo o povo foi junto com os que discordaram. Aí ele disse assim, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus.
Mesmo que for só você no planeta, continue falando aquilo que Jesus dizia, continue falando aquilo que Deus diz, continue perseverando. Não caia na lábia de falar o que o inimigo fala. Não você, não você. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Resumindo, Caleb chega para Josué e falou assim: velho, na boa, você sabe que aquela montanha ali é para mim. Os gigantes estão ali, os últimos gigantes estão ali reunidos, eles estão uma fera. Você já imaginou? Que legal, eu vou subir naquela montanha e eu vou derrubar um por um, e aquela montanha maravilhosa vai ser minha. E Josué falou assim: você consegue, você tem força para fazer isso? Você tem habilidade para fazer isso? E ele falou: eu tenho, eu estou super em forma para ir e pegar essa terra. E foi ele e o genro dele, e para resumir, ele conseguiu, ele pegou aquela terra, e até hoje ali é chamada de Hebron, é terra do Caleb, virou uma cidade ali. Olha só no versículo 13: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, concluindo, quais são as mudanças que eu preciso fazer na minha mente para eu parar de ser vítima, para eu parar de ter medo, covardia, ansiedade? O que eu tenho que fazer na prática? Eu vou mostrar para você aqui. Primeira coisa é levar cativo cada pensamento, que é aquela coisa ao contrário do que Deus disse. Deus disse que você é mais que vencedor, e o pensamento vem como que você, se você não fosse conseguir ter vitória naquela área. Isso é engano. Você consegue sim com o poder de Deus. Pense como seria o oposto, como que é o ao invés de Deus. E aí faz esse ensaio mental na sua mente, tá? Troca aquilo que você pensa e fala de negativo por aquilo que Deus pensa e fala a respeito daquela situação. Se for doença, você fala os versículos que Deus providenciou a cura para você, e no coração de Deus você está curado. Você não vai ficar falando eu tô doente, eu tô doente, eu tô doente. Você vai pensar como que seria sem esse problema no seu corpo. E você vai começar a reverter essas substâncias que são prejudiciais para o seu corpo por causa das emoções ruins. Para você vai produzir substâncias de cura, que você sabe que se você tiver um coração alegre e se você tiver gratidão no seu coração, você vai produzir determinadas substâncias. Você sabe disso. Dopamina, serotonina, você sabe, ocitocina. Essas são as substâncias de alegria, de gratidão. Tenha uma mente perseverante. Não é falar uma vez e falar, ai, não deu certo. Claro que vai dar certo, mas você faz anos que pensa do jeito de um padrão antigo. Você tem que mudar as sinapses do seu cérebro. Você tem que mudar essa avenida que já está acostumada do seu cérebro para outro jeito. Então é lógico que dá um pouco de trabalho, mas você com certeza chega lá.
Fique super animado quando você ler as promessas e repetir as promessas de Deus. Fique animado, force o seu corpo a ficar animado. Fale quantas vezes precisar. Fale toda hora, quanto tempo você lembrar. Fale, a sua voz está aí. Fale olhando no espelho, fale para as pessoas, fale, simplesmente fale. Coloque em ação, pratique. Mantenha o foco em Deus e não na circunstância. Coloque todo o seu foco, toda a sua energia naquilo que Deus disse. Tenha comunhão com Deus, converse com Ele, leia a palavra, se inspire em Deus, se inspire em Jesus. Ele quer ser muito seu amigo. E para encerrar, eu quero ler 1 Pedro 1,13. Deus diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça, que é o poder de Jesus que está disponível para quem crer, que é a plena revelação de Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Vamos mudar a nossa mindset, nossa mentalidade, vamos vencer igual a Jesus? Vamos vencer igual Caleb, que confiava em Deus? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Muito obrigada por esse tempo que você ficou aqui sentado comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, please, inscreva-se no canal. Mas se você já inscreveu, não inscreve, senão você vai desinscrever. E se você ainda não acionou o sininho, aciona o sininho para você saber quando vai ser o próximo vídeo, tá? Beijos, beijos e até o próximo!